Esta noite, uma palavra que venha trazer força, meu Pai. Uma palavra que a tua igreja precisa ouvir, que o teu povo necessita, meu Senhor, ouvir nesta noite. Fala conosco, meu Senhor. Usa o teu filho que vai administrar a tua palavra, como o Senhor tem usado, meu Pai. Estende as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tantos que estão aqui na nave da igreja, quantos que estão acompanhando pela transmissão, pela live. E desde já quero louvar e engrandecer o Senhor, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem tido misericórdia para conosco e tem sido um Deus de providência na nossa vida. Eu posso testificar que Deus tem se manifestado nesse tempo como Deus de providência, um Deus presente e maravilhoso, que apesar do tempo difícil que estamos passando, mas as misericórdias de Deus estão sobre nós, ok? Então é isso que nós vamos ver nessa noite, através da santa palavra de Deus, como o Espírito Santo de Deus certamente vai falar poderosamente no teu coração, pela sua misericórdia, pelo seu poder, e vai deixar muito claro, vai deixar muito marcado em você a misericórdia com que Ele tem tratado, a misericórdia com que Ele tem nos abençoado, né? Como Ele tem se manifestado sobre nossa vida com a sua misericórdia. Então vamos para o texto bíblico que está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Logo depois do livro do profeta Jeremias vem o livro de Lamentações, que também é de sua autoria, ok? Então, busquem o livro de Lamentações. Livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos nos debruçar aqui em alguns versículos. E nós vamos a cada passo aqui trazendo algum esclarecimento para que possa ser edificação para a sua vida, para que possa ser alimento espiritual para a tua alma. Ok? Então, nesse tempo difícil, o que você tem que buscar é se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus são águas purificadoras. A palavra de Deus vai entrar no teu coração agora e vai tirar tudo aquilo que o mal, tudo aquilo que o tempo ruim, tudo aquilo que as situações contrárias talvez tenham depositado, talvez tenham trazido, tenham acumulado sobre você um peso, tenham acumulado sobre você muitas das vezes uma tristeza. Mas a palavra de Deus vai penetrar no teu coração, na tua alma agora, e vai trazer purificação sobre a tua alma, vai trazer purificação, limpeza, vai tirar tudo isso que está te afligindo e vai te trazer renovo para que você continue caminhando. Mesmo que você caminhe no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. É tudo que você precisa. O Senhor é a tua garantia, o Senhor é a tua certeza. O mundo, a situação política, a situação da saúde, a situação sanitária não é a tua certeza. A tua certeza é Cristo. A tua vida está guardada nele, no teu Senhor. Então você pode descansar. Você veio aqui para descansar. Você veio aqui para adorar, para entregar o teu sacrifício de louvor. Só que você também veio aqui para descansar na presença do teu Senhor, para receber dele o renovo espiritual que você precisa nessa noite. Livro de Lamentações. Como é que pode ter consolo no livro de Lamentações, né? Pois é, nesse livro mesmo, onde o Espírito Santo de Deus vai trazer para você uma mensagem de consolo e uma mensagem de fortalecimento e de ânimo. Existem tempos que Deus separa para a nossa vida, que são tempos difíceis, que são tempos de lamento, que são tempos de preocupação, são tempos de aflição. Só que não são tempos de destruição, porque o Senhor não vai permitir que você seja destruído, que você seja abatido, que você seja derrotado. Você vai passar por esse tempo e você vai sair mais forte. Você vai sair com a tua fé confirmada. Você vai sair com poderosos testemunhos para você contar da presença e da manifestação de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. É a oportunidade de você ter um encontro com Deus no meio da tormenta. É uma oportunidade de você ter um encontro com Deus no meio da tribulação.
Deus não é só Deus de montes, Deus não é só Deus de campos verdejantes, Deus é Deus de vale, Deus é Deus de sombra da morte, muitas das vezes. Deus também é Deus no meio da fornalha, como Nabucodonosor, olhando, disse: vejo um quarto homem, e este com uma aparência do filho dos deuses. Talvez Deus te livre e você não entre na fornalha, mas se você entrar na fornalha, Deus vai com você e vai passar junto com você, e as chamas não vão te afetar, porque a presença de Deus vai estar com você no meio dessa fornalha. Nós precisamos nos aproximar daquele que tem resposta. Nós não podemos ficar dando atenção a simplesmente situação de desespero, ou aqueles que trazem más notícias apenas, ou aqueles que querem causar pânico, terror, caos. Nós temos que nos aproximar daquele que tem resposta. O Senhor Jesus Cristo tem a resposta que você está procurando. É Ele que pode mudar o quadro, é Ele que pode mudar a situação, é Ele que tem a solução. Se aproxima do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem solução para a minha e para a tua vida. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21, que diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui, a nossa meditação. Veja o que ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Você não tem como controlar as situações que estão à sua volta. Você não tem como controlar as notícias que chegam até você por meio das mídias. E tem mídias aí que estão totalmente comprometidas com o caos, estão comprometidas com o pânico, com o terror. Eu não digo que não tenha que ser noticiado, sim, tem que ser, mas você percebe a ênfase de cada mídia que está trabalhando. Umas estão trabalhando por informação, estão informando tanto informações difíceis como informações que também são de alegria, de regozijo. Mas tem mídias que estão totalmente dedicadas, empenhadas no caos. Você não tem como controlar o fluxo de informações que estão circulando em torno de você. Você não tem como controlar as situações que se desenrolam em torno de você. Mas você tem como controlar, e você tem que exercer esse controle sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua alma, o teu espírito. Aonde você está colocando o teu coração, aonde você está colocando a tua mente, onde você está colocando a tua atenção. Você tem que tomar muito cuidado, porque é uma estratégia satânica trazer sobre nós sentimentos de desespero, sentimentos de desesperança, sentimentos de derrota, derrotista. E através desses sentimentos desestabilizar a tua fé. Mas hoje eu dou para você o conselho que Jeremias está dando através do livro de Lamentações. Ele está dizendo: eu vou aplicar meu coração, eu vou colocar a minha mente, eu vou me concentrar naquele que pode me trazer esperança, naquele que pode me dar a vitória, naquele que pode mudar o quadro, naquele que pode entrar com uma intervenção poderosa. Aleluia, glória a Deus. É você que tem que decidir isso. É você que tem que fazer essa escolha, onde você vai colocar o teu coração. E Jeremias não estava numa situação fácil. Por que o Espírito Santo de Deus trouxe essa carta? Eu trouxe esse texto, esse livro. Por que o Espírito Santo de Deus trouxe essa mensagem? Porque ele está trazendo alguém que está numa situação que pode dizer: eu estive num momento pior do que o seu. Eu estive numa situação pior do que você. Porque nós estamos passando por uma situação grave, difícil, não é fácil. Seria hipocrisia, seria irresponsabilidade da minha parte dizer que isso não, que é isso é uma marolinha, isso não é nada. Não, isso é grave. Isso é grave, isso é difícil, isso é complicado. Isso é uma situação aflitiva, isso é uma situação de fato preocupante. Mas eu digo para você, existem pessoas que passaram por situações piores. Jeremias, um grande profeta, levantado por Deus, e que viu a situação na qual o seu povo foi cercado pelo Império Babilônico, e o seu povo foi destruído por esse império. As muralhas foram arrebentadas, o templo foi destruído, o povo foi morto, pessoas foram levadas cativas, tudo foi destruído, tudo foi arrasado.
E Jeremias estava vivo para ver essa situação. Jeremias estava contemplando toda essa situação. Jeremias estava sofrendo todo o impacto desse momento, dessa situação. E ele já havia falado profeticamente acerca desse momento, que esse momento viria e que não haveria maneiras, modos como evitar, mas teriam que estar pronto para este momento. Deus trouxe as piores mensagens através de Jeremias. Deus trouxe as mensagens mais difíceis através de Jeremias. Olhe só, no momento fácil, você encontra profetas saindo por tudo que é lado. Você encontra pessoas saindo por tudo que é lado, falando coisas boas. Mas no momento difícil, você vai ver aqueles que de fato servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É onde você vai ver a diferença entre o que serve a um Deus verdadeiro, santo e justo, e um que não serve a Deus, que estava somente de enganação. E Jeremias era esse caso. Onde estavam os profetas da prosperidade? Onde estavam os profetas do oba-oba? Onde estavam os profetas de tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilha? Todos eles desapareceram, todos eles sumiram e se calaram, porque a voz não procedia de Deus, mas somente a voz profética de Jeremias continuava bradando e falando e trazendo esperança ao povo, mesmo no meio da tormenta. A palavra de Deus não está morta, a palavra de Deus não está presa, Deus não está limitado. Mesmo no meio desta crise, o Senhor está olhando para você e está direcionando a sua palavra ao seu coração, e está dizendo para você: coloque o teu coração naquilo que é solução para a tua vida, naquilo que pode mudar a tua história. Deus não está morto, Deus não está limitado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jeremias disse: eu vou aplicar meu coração nisso, eu vou aplicar meu coração nessa esperança, eu vou aplicar meu coração nessa certeza. O mundo está cercado de incertezas, de instabilidade, mas nós temos a certeza na rocha. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Ele é a rocha. Nós estudamos isso nesse domingo. Ele é a rocha. Nós temos nossos pés firmados nele. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir pandemia, pode vir o que for. Nós estamos firmados, edificados nesta rocha secular. E nós não podemos ser movidos, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós servimos a Cristo não é só para a vida, nós servimos a Cristo para a vida e para a morte. Se você passar, se você se for, saiba que você está predestinado às mansões celestiais. A tua vida está escondida em Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Nessa tentativa de guardar seguranças, tentativa de muitas das vezes contratar as melhores empresas de segurança e cercar sua casa de alarmes e cercar sua casa de muralhas, ele tenta guardar a sua vida de todo jeito. Quantos desses que não foram abatidos e não foram mortos? Só que Cristo diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim, aquele que entregar a sua vida por amor de mim, aquele que me confessar mesmo até o fim, este tem a sua vida guardada na minha mão. Glória a Deus. O Senhor tem a tua vida guardada na mão dele. O teu nome está escrito na mão dele. Ele não se esquece de você. Ele está contemplando, Ele está recebendo o teu louvor e a tua adoração nesta noite. Ele está presente, não só aqui, Ele está presente lá na tua casa, lá no meio da tormenta, lá no meio da situação difícil, mas Ele está presente com você e Ele está ensinando a você a atravessar este momento. Ele está moldando você, está trabalhando em você, está fazendo com que você saia desse momento mais fortalecido. Você saia mais firme, mais edificado. Você saia pronto para maiores combates ainda que você vai enfrentar, e você vai vencer no Senhor. Como Davi mesmo disse: em meu Deus, com meu Deus eu salto muralhas. Por mais altas que sejam, maior é o teu Deus. O teu Deus vai te fazer prevalecer. O teu Deus vai te fazer vencer essas situações. Veja o que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele,
para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Algumas coisas temos que destacar. Algumas coisas temos que destacar. Como que você vê Deus no meio dessa situação? Como que você vê Deus no meio dessa tormenta? Como é que você vê Deus no meio desse quadro que tem se desenvolvido? Jeremias, que estava numa situação pior do que a nossa. Jeremias, que estava numa situação muito mais calamitosa, muito mais complicada, muito mais difícil, vendo mortandade dia após dia, vendo mortes cruéis, vendo mortes extremamente violentas. E Jeremias, ele vê em Deus um Deus de misericórdia. Ele vê um Deus de misericórdia, cuja misericórdia não tem fim. As misericórdias estão sempre presentes, as misericórdias estão sempre manifestas. Então, muitas das vezes, havia muitas ações de Deus, havia muitos atos de Deus, havia muitas intervenções de Deus que não eram nem percebidas. Porque, como diz a palavra, o ventre cheio pisa favos de mel. Então, quando a pessoa está muito cheio, muito abastado de bênçãos e de situações, de sensações boas e de momentos tranquilos, ele não percebe as misericórdias de Deus, ele não percebe as providências de Deus. Mas quando você começa a ver limitações à sua volta, quando você começa a sentir o risco, começa a sentir o perigo, começa a sentir algumas situações que são desfavoráveis, cada migalha da misericórdia de Deus é percebida sobre a nossa vida. Quantos hoje não deram glória a Deus pelo prato de comida que comeram no almoço? Quantos hoje não deram glória a Deus pela água que caiu do chuveiro e tomaram um banho? Quantos não deram glória a Deus pela roupa que vestiram? Aleluia, glória a Deus. As coisas que são as misericórdias de Deus sobre a nossa vida são agora percebidas, e você tem como glorificar a Deus sobre cada uma delas. Porque agora você percebe que as misericórdias de Deus estão sobre nós. E mais, Jeremias ainda ressalta para nós que Deus traz novidade. São novas a cada dia. Então as misericórdias que Deus manifestou ontem são para ontem. Mas nós temos que contar com Deus pelas misericórdias de amanhã. Isso chama-se dependência. Foi exatamente isso que faltou à igreja de Laodiceia. Rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Quando ela se sentiu suficiente em si mesma, ela não dependia mais de Deus. Ela não glorificava mais a Deus. Ela não exaltava, não reconhecia mais a soberania de Deus, e as misericórdias de Deus, e a providência de Deus. E aí Cristo, olhando para ela, ele faz a análise dele. Ele fala: olha, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Vocês pensam que tem autossuficiência. Na verdade, vocês são pobres. Você está cega. E você está nua. As suas vergonhas estão expostas. E aí Cristo aconselha que venham até Ele. Nós não temos nada em nós, meu querido. Nós não temos nada em nós, minha querida. Nós não temos autossuficiência. Nós não temos condições de sustentar a nossa vida. Nós não temos condições de dizer que vamos fazer algo amanhã, ou que vamos fazer algo semana que vem, como o Tiago alertou. Tudo você tem que dizer, se Deus quiser, se Deus permitir. Assim agora nós temos a condição de enxergar e de olhar que cada coisa que acontece sobre a nossa vida é da permissão e da misericórdia e da graça do Senhor sobre você. Cada aspecto da bênção de Deus agora é percebida. E nós vemos como Deus nos sustenta e como nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes. Como o pastor Alvino aqui ressaltou certos dias atrás, e que é tão interessante, ele falou: olha, antes você não tinha tempo para nada. Claro, generalizando, né? Então cada um toma a sua parte. Mas ele diz, antes você não tinha tempo para nada. Você não tinha tempo para vir no culto, você não tinha tempo para fazer uma obra de Deus, você não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo. Aí, e a situação agora? Como é que está? Você mesmo tendo o tempo que você poderia até dedicar, você não pode. E é uma lição para mim e para você, porque muitas vezes a gente acaba embarcando nesse costume, a gente acaba embarcando nessas manias, e a gente acaba perdendo a percepção daquilo que é mais importante na nossa vida.
e começa às vezes a colocar coisas que não são tão relevantes, tão importantes, e elas acabam tomando um tempo precioso, que é o tempo de servir a Deus, que é o tempo de adorar a Deus. E aí, com esse tempo difícil que estamos passando, cada culto ganha um novo valor. Cada momento, cada oportunidade de louvor ganha uma nova dimensão. Cada culto de ensino, mesmo aquele ensino, aquele irmão, às vezes aqui você está orando, pedindo misericórdia a Deus pela vida dele, mas você fala: meu Deus do céu, quem dera ouvir novamente lá aquele irmão, né? E quem dera ouvir aquele louvor às vezes difícil, está meio fora do tom. Meu Deus, que saudade daquele louvor. Por quê? Nós temos uma dependência de Deus, do Senhor. Da mesma forma como Israel teve que aprender a depender de Deus no deserto, porque o maná é para cada dia. O maná é para hoje, mas não para amanhã. Amanhã você vai depender de novo da misericórdia de Deus. E aí Jeremias diz: as misericórdias deles são novas a cada dia. As misericórdias de ontem foi para ontem. Amanhã Deus tem nova providência sobre a tua vida. Amanhã Deus tem coisas novas a trazer sobre a tua vida. Amanhã Deus tem nova providência sobre a tua vida. Amanhã Deus vai se fazer presente de novo, e o milagre de Deus vai acontecer novamente sobre a tua vida. Você vai poder acordar, você vai poder passar um tempo com a sua família, ajudá-los, dar uma assistência, quem pode estar trabalhando, mas amanhã novamente Deus vai trazer o maná que você precisa. Como Jeremias assim constatou: as misericórdias de Deus são novas a cada dia. E ele fala também acerca da suficiência. É interessante a gente perceber isso. Ele fala da suficiência. Minha porção é o Senhor. Minha porção é o Senhor. Quando que ele pôde perceber que a porção dele é o Senhor? Quando tudo aquilo que estava em volta dele foi completamente destruído, foi completamente acabado, arrasado, destroçado. Então, quantas pessoas não colocavam seu coração na sua casa? Não, eu tenho uma bela casa, eu tenho meu refúgio, minha proteção, minhas paredes, meu portão, me refugio lá, está tudo bem, está garantida a minha vida para o futuro. Quantos não colocavam o seu coração nas suas fazendas? Quantos não colocavam o seu coração nos seus bens? Colocavam o seu coração no seu dinheiro? Só que diante da situação, diante da grande maré que passou lá em Jerusalém, que passou lá em Judá, e que foi vista por Jeremias, e diante daquela grande destruição que Jeremias infelizmente contemplou, ele olhando para aquele quadro, ele olhando para aquela situação, ele olhando para aquela destruição, ele disse: qual é o bem que eu tenho? O que eu posso dizer que eu tenho, e que é para mim um alento, e que é para mim uma garantia, e que é para mim uma certeza? A minha casa é uma certeza? O meu carro é uma garantia? A minha conta no banco vai me dar alguma segurança? Será que essas coisas vão me dar alguma forma de estar seguro, de estar tranquilo? Jeremias disse: não, tudo passa, tudo acaba, tudo é vulnerável. Da mesma forma como hoje algumas pessoas têm percebido isso. Coisas que eram tão certas, tão seguras, tão sólidas, e estão se desfazendo, estão se destruindo. Mas da mesma forma como Jeremias chegou a esta conclusão, o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, para que você possa também chegar à mesma conclusão: a minha porção é o Senhor. O Deus a quem você serve é a tua porção. O Deus a quem você serve, o Deus a quem você adora, é a tua garantia. O Deus a quem você serve, o Deus a quem você adora, diante de quem você se prostra, é a única certeza que você tem. Passarão os céus e a terra, mas Cristo disse: a minha palavra não há de passar. Nós só temos uma certeza: existe um Deus no céu que não falha, a sua palavra não cai por terra. Em relação a todas as demais coisas, tudo é incerto, tudo passa, tudo pode ser destruído, mas Deus permanece para sempre. E nós estamos firmes no Senhor. É o Senhor que tem nos dado certeza. Por isso que Jeremias pode falar de esperança. Bom é para o homem suportar o jugo, bom é ter esperança primeiro, depois a gente vai passar para esse. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. Como é que você tem esperança? Você tem esperança em quê? Você tem esperança no governo? Porque o governo vai tirar um coelho da cartola e vai resolver, vai trazer a solução? Você tem esperança em quê? Na política? Você tem esperança na economia? Em que você tem esperança? Qual é a base da tua esperança? Qual é a fonte da tua esperança?
A minha esperança é o Senhor, como disse Jeremias. Como Cristo disse, no mundo tereis aflição. Ninguém se engana com o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos pregadores de falso evangelho por aí, enganando com falsas esperanças, ensinando você a fazer mandingas para tentar arrancar alguma coisa de Deus. Mas Jesus Cristo não engana ninguém. O Senhor Jesus Cristo deixa muito claro: no mundo, aqui nós estamos de passagem, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos na terra. Nós estamos apenas passando por aqui. E se você quiser saber, no mundo você vai ter aflições. E as aflições, essa palavra aflições é tão abrangente, cabe tanta coisa na palavra aflições. Será que na palavra aflições cabe a perda de um parente amado, de um ente querido, que se foi e que nosso coração ficou rasgado por causa disso, e nossas lágrimas desceram? Será que dentro da palavra aflições cabe para construir, e que ela fechou as portas agora, e deixou muitas pessoas desempregadas? Será que cabe dentro da palavra aflições? Será que dentro da palavra aflições cabe a perda muitas das vezes de um emprego, e você tinha lutado tanto para alcançar aquela vaga, só que de repente a situação virou e você perdeu aquele emprego, aquela estabilidade? Será que cabe dentro da palavra aflições? Eu digo para você, cabe. A palavra aflições abrange tudo isso, e Cristo não engana ninguém. No mundo tereis aflições. Só que tem uma coisa: você não se desespera diante das aflições. Você não arreda o pé diante das aflições. Você não desiste diante das aflições. Você não se atemoriza diante das aflições. Porque aquele que te disse que no mundo tereis aflições, também foi o mesmo que te disse: tende bom ânimo, porque eu, no alto da cruz, eu venci o mundo. Eu dei o brado, e eu disse: está consumado. E eu disse: eu tenho poder nos céus, na terra e até no inferno. Ele tem todo o poder, e Ele pode mudar a situação, e Ele pode garantir a tua vitória. Ele te toma pela tua mão e te diz: não temas. Te diz: não temas. Prossegue, vai em frente, segue adiante. É só Ele que pode te garantir. É só Ele que pode te ajudar. É só Ele que pode te dar a resposta que você procura, que você precisa. Então Jeremias, ele viu isso. Jeremias, ele chegou a essa conclusão, dentro da situação que ele estava passando, dentro da escola de Deus. A situação que Jeremias estava passando é a escola de Deus. Deus tem muitas coisas a nos ensinar. Só que tem situações, tem algumas coisas que só podem ser aprendidas na prática, quando você passa por elas. Não adianta teorizar. Não adianta eu escrever um livro e dizer: lê em casa lá para você aprender o que é sofrimento, para você aprender o que é aflição, para você aprender o que é vale da sombra e da morte. E fala: não, você tem que passar na prática. Eu vou passar junto com você. Só que Davi disse: mesmo no vale da sombra e da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A autoridade de Deus, a vara e o cajado. O Senhor está conosco. Confia no Senhor, espera em Deus. Como ele disse, esperar em silêncio a salvação do Senhor. Porque muitas das vezes, na multidão de palavras, quando você quer tentar argumentar, quando você quer tentar falar, quando você quer tentar justificar, muitas das vezes na multidão de palavras se multiplicam os erros, se multiplicam as palavras não pensadas, as palavras insensatas. Então Jeremias disse: para não murmurar, para não falar algo que venha a ser contra, que venha a dar um mau testemunho, eu vou ficar em silêncio. Eu vou esperar em silêncio a salvação do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe ler. Porque o Senhor, Ele sabe ouvir até o teu silêncio. O Senhor, Ele não ouve só as tuas palavras, Ele não ouve só o teu clamor, o teu grito. Ele ouve o teu silêncio. E em espírito, Ele está ouvindo a tua oração. Você está orando, você está clamando, você está buscando a solução que vem da parte de Deus. E Deus está ouvindo, está recebendo. E cada lágrima está sendo colhida. E o Senhor está tomando isso como testemunho diante dele. E é dele que vem a solução para mim e para a tua oração. É dele que vem a solução para nós. Então Jeremias, ele chegou a essa conclusão. E aí vou fazer uma leitura aqui que vai ser um pouco mais extensa, e que vai mostrar essa escola de Deus, como ela é difícil, como ela é complicada, mas como ela é necessária.
que é exatamente o que Jeremias vai externar desse versículo 27 ao 37. Olha só o que ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, e farte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? O que Jeremias estava externando aqui nesse momento, né? O que Jeremias estava comunicando para nós? Jeremias estava mostrando, e isso é tão verdadeiro, isso é tão difícil, isso é tão difícil de pregar. Isso é uma pregação que não traz rebuliço, nem traz grande regozijo, nem traz glória a Deus, nem aleluia, nem reteté. Mas é uma pregação que vem da parte de Deus para a tua vida. Mas é uma pregação, é uma mensagem que vem do Espírito Santo de Deus para te fortalecer, para te esclarecer, para te iluminar, para te fazer entender o momento e a circunstância, a situação. Quando Jeremias diz, suporta o jugo, foi Deus que pôs. Bom é suportar o jugo na sua mocidade, ou seja, na sua força. A mocidade não é necessariamente idade, mas a mocidade pode falar também acerca de força, de vigor. Como é que está a tua alma? Será que você tem sido renovado pelo Espírito Santo de Deus? E será que você tem vigor? Você precisa buscar em Deus renovo. Você precisa buscar em Deus fortalecimento. Você precisa buscar em Deus que você seja renovado, para que você possa suportar o momento. Aí Jeremias diz, suporta o momento, suporta o jugo, suporta o peso. E aí ele fala acerca dessas situações terríveis, de dar a sua face à afronta, de suportar o escárnio muitas das vezes. E ele fala acerca do momento em que Deus se manifesta com compaixão. Então quando ele fala acerca de tudo isso, ele está nos descrevendo um momento de provações. Ele está nos descrevendo um momento em que muitas das vezes nosso coração vai às lágrimas, e que muitas das vezes nosso coração ele é quebrado, ele é rasgado, ele é arrebentado. É um momento de contristamento. E esse momento de contristamento, ele vai nos levar a uma reflexão profunda acerca de como temos servido a Deus, acerca dos erros que temos cometido, acerca daquilo que precisamos consertar. O sábio Salomão mesmo disse, é melhor ir numa casa onde há velório do que uma casa onde há festa. Porque onde há velório, ali está o destino de todos os homens. Quando você olha para aquela pessoa que está morta, velório, né? E você olha e diz, pronto, ali pôs um ponto final na trajetória dele sobre a terra. Agora tem uma vida na eternidade. E aquilo que ele fez na terra vai refletir sobre essa situação da eternidade. Ele vai dizer, será que essa pessoa estava pronta para aquele momento? Ninguém se prepara para a morte, ninguém prevê a morte. Mas será que a pessoa estava se conduzindo bem até aquele ponto final na sua trajetória sobre a terra? Então é um momento de reflexão. É isso que ele colocou, é um momento de refletir. Por isso que é melhor ir onde há velório. Claro que ali há tristeza, claro que ali há aflição, claro que ali é uma situação desconfortante, mas ali é uma situação de reflexão. É uma situação na qual você vai refletir sobre aquilo que é prioridade sobre a tua vida. E será que não é esse tempo que você tem passado? Será que não é esse tempo que você tem atravessado? Será que não é esse tempo que tem se abatido sobre a humanidade? E muitas pessoas, infelizmente, não vão aproveitar esse tempo da maneira correta para refletir acerca daquilo que é de fato importante, acerca daquilo que é relevante, e acerca da maneira como temos servido a Deus, ou acerca daquilo que precisamos consertar na nossa maneira de servir a Deus. É um momento que Deus trouxe, é o tempo que Deus trouxe. E Jeremias disse, não adianta você se revoltar contra isso, não adianta você murmurar, abrir a sua boca para falar imprudentemente, não adianta você tentar com qualquer subterfúgio, você tem que suportar esse jugo.
Você tem que suportar esse momento. E eu digo para você, este momento é o momento que Deus está tratando conosco. Deus está tratando com o mundo. E Deus está tratando com a igreja também. Especificamente com a igreja. Para que a igreja se conscientize do seu papel. Para que a igreja se conscientize da sua chamada. Do valor que Deus é na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo é. Que a salvação é. Que a esperança em Cristo é para nós. Veja, Paulo, quando lida com essa situação, ele lida de uma forma muito tranquila. Para Paulo, não há espanto nenhum nessa situação. Paulo fala que essa situação, na verdade, é muito benéfica. E eu quero trazer para vocês esse entendimento na leitura de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá comigo, para a gente ver o que é a escola de Deus chamada sofrimento. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8, que diz: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Veja, não é simplesmente pela tristeza em si. Deus não se alegra, Deus não se satisfaz, Deus não tem qualquer prazer na minha e na tua tristeza, como Jeremias também constatou. Deus não se alegra com essa situação, Deus não se alegra com esse sofrimento, Deus não se alegra com esse contristamento, mas se alegra com o resultado. Haverá um resultado para esse momento de tristeza. Haverá um resultado para esse momento de aflição. Haverá um resultado para esse momento de sofrimento. E esse resultado é agradável, porque é fortalecimento, porque é amadurecimento, porque muitas pessoas vão deixar de ser neófito e vão se achegar a Deus em espírito e em verdade, e vão se humilhar aos pés do Senhor, e vão começar a andar de uma forma renovada na presença de Deus. O resultado. É isso que Deus se alegra. Veja, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja, tanto para o mundo quanto para nós, as situações de aflições se abatem, tanto para o mundo como para nós. Nós somos privilegiados porque nós somos feitos filhos de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos colocou na sua família, nós podemos dizer Abba Pai, porque nós estamos em comunhão plena com o Senhor. Só que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores redimidos, arrependidos. Nosso valor não está em nós mesmos, mas em Cristo. É em Cristo que está o nosso valor. Então nós passamos também por essas aflições. Do jeito que a aflição vem sobre as populações, também vem sobre a igreja. Do jeito que a aflição vem sobre o ímpio, vem também para o crente. Do jeito que a aflição vem para o pecador, vem também para aquele que é um pecador arrependido e redimido. Vem também sobre ele. Foi isso que Jeremias viu. A aflição veio sobre todo mundo. Deus não tem prazer nessa aflição. Só que Paulo diz, deste contristamento segundo Deus, ele tira grande resultado. Porque é um contristamento que traz arrependimento. E arrependimento para a salvação. Quantas vezes nós, diante de situações tais, nós começamos a perceber a maneira como estávamos caminhando. Muitas das vezes situações nas quais éramos irresponsáveis. Muitas das vezes situações nas quais éramos relapsos, situações nas quais nós poderíamos servir a Deus de uma melhor maneira, na qual nós poderíamos adorar ao Senhor de uma forma muito mais dedicada, engrandecer e exaltar a Deus de uma forma mais aperfeiçoada. Só que a gente não se importava com isso, porque estava tudo em maré mansa, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Só que aí Paulo diz, não, Deus tem uma escola para você, Deus tem uma matéria para você cursar, Deus tem um curso para você passar. E esse curso chama-se contristamento segundo Deus. E esse contristamento segundo Deus traz arrependimento. E o arrependimento traz salvação sobre a tua e sobre a minha vida. Assim é que o Senhor, por meio desse processo, nos aperfeiçoa.
Por meio desse processo, nos melhora. Por meio desse processo, o Senhor nos molda. E nós vamos sair desse processo adorando, glorificando e exaltando o Senhor de uma maneira renovada, de uma maneira transformada. A igreja em Cristo vai sair de uma maneira renovada. E certamente, eu não tenho dúvida disso, eu acredito nisso piamente. Nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a terra. E o Senhor pode, como no meio dessa tormenta, o Senhor pode, no meio dessa aflição, no meio dessa tribulação, o Senhor pode tirar, lapidar, moldar a igreja do arrebatamento. O Senhor pode moldar a igreja do último avivamento. A igreja que vai se desapegar das coisas que são periféricas. A igreja que vai se desapegar dos conflitos. A igreja que vai se desapegar das vaidades. A igreja que vai se desapegar dos pecados. A igreja que vai rejeitar o mundo. E a igreja que vai entrar de uma vez, vai mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. E a igreja que vai buscar a Deus em espírito e em verdade. E a igreja que vai ser renovada para o último dia. A igreja que vai estar pronta para a trombeta, para o arrebatamento. É a igreja que vai sair do meio da tribulação. É a igreja que vai sair do meio da tormenta. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero estar no meio desse renovo. E eu quero que esse renovo alcance também a tua vida. Por isso, neste momento, em vez de murmurar, como diz, em vez de murmurar, canta. Neste momento, em vez de te perturbar, confia. Neste momento, em vez de você estar aflito, tenha esperança. Porque a tua esperança está guardada no Senhor. A esperança não é a última que morre. A esperança já morreu e já ressuscitou e está viva, está sentada à destra de Deus. A minha esperança é Cristo Jesus. Ele está trabalhando na sua igreja. Ele está moldando a sua igreja. Ele está aperfeiçoando a sua igreja. É esse processo. Vamos caminhar para o final agora. Caminhar para o final. Veja, o versículo 38 diz: porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha que coisa extraordinária. Da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Veja, quando ele usa aqui a palavra mal, primeiro há uma definição que temos que nos atentar. Temos duas palavras para mal: mal com U e mal com L. Mal com U, que fala como mal em essência. Por exemplo, fulano de tal é mal, seria mal com U. Ou então mal que é uma circunstância. Fulano de tal está mal, aí é mal com L, mal como circunstância. E aqui no texto nós temos o mal com L, mal como circunstância. Então, não é que Deus é mal de forma alguma. Deus é a essência do bem. Deus é o bem supremo. Deus é a origem de todo bem. Agora, mesmo Deus sendo a origem de todo bem, para o teu bem, Deus cria situações más. Para o teu bem, para o teu aperfeiçoamento, para que você possa perceber da sua situação e você possa passar na escola de Deus com louvor e você possa sair melhor dessa situação. Deus cria mal como circunstância, como situações circunstanciais. Assim nós temos também o texto que diz: o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe um choro que se prolonga até a noite, até a madrugada. Só que o sol da justiça vai raiar. E este mal vai ser desfeito. E Deus vai mostrar a sua benevolência. E que as suas misericórdias duram de geração em geração. E que são novas a cada dia. E quando você ver a luz que vem da parte de Deus, que vai dissipar todas essas trevas, você vai ver que mesmo no meio daquele mal, Deus tirou um grande bem para você. Que é este aprendizado. Tá certo? Que é esse aperfeiçoamento, que é este amadurecimento da tua fé. É muito fácil ter fé em Deus quando está tudo dando certo.
quando está tudo caminhando bem. Mas a tua fé tem que passar pelo fogo. É como um vaso que foi preparado pelo oleiro, na roda. Quando ele passa pela roda, foi tirado as impurezas e foi moldado, ali é só uma parte do processo. Depois que ele sai daquela roda, ele tem que secar, e depois que ele seca, ele tem que ir ao forno. Aí depois que ele passar pela fornalha, aí ele está pronto. Aí você pode colocar o azeite, encher e transbordar. E ele vai ser um vaso de honra e de glória na casa de Deus. Assim é a minha e a tua vida. Nós estamos passando pela fornalha. Nós estamos passando pela situação má. Só que o Deus que está nos sustentando é o Deus que é a origem de todo o bem. E é o Senhor que vai nos fazer passar por essa situação e vai nos mostrar a sua misericórdia. Ele vai nos mostrar a sua glória. E vai nos mostrar a sua bênção. E vai, de fato, transbordar. Como ele diz, a minha bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Então nós vamos transbordar da bênção de Deus se nós passarmos pelo processo. Se nós passarmos pelo momento. E aí ele diz, como eu li aqui. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se dos seus pecados. Então, muitas das vezes, as pessoas querem responsabilizar a Deus por certas situações. Querem responsabilizar Deus por certos momentos difíceis. Mas, na verdade, quando nós nos deparamos com esse momento, com essa situação, nós percebemos que tudo aquilo que vem de Deus para nós é graça. Quem foi que conseguiu merecer alguma coisa aqui de Deus pelos seus próprios méritos? Pelo seu próprio bem? Pelas suas próprias qualidades pessoais? Não. Tudo é por graça. Tudo que vem da parte de Deus por nós é pela sua graça e pela sua misericórdia. Se nós recebêssemos de Deus aquilo que merecíamos, nós estaríamos enquadrados naquele texto de Paulo aos Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também aquele texto que diz, o salário do pecado é a morte. Se você for esperar alguma coisa de Deus por merecimento, o seu merecimento, de acordo com o seu pecado, o salário, a recompensa, o pagamento pelo seu pecado é morte, é destruição. Então Deus não nos paga conforme o nosso merecimento. Deus nos paga conforme a sua misericórdia, conforme o seu amor. E aí eu aconselho você a fazer como Jó. Jó, quando passou por aquelas aflições, e a mulher olha para ele e está desestabilizada pelas perdas que ela também teve, ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Jó, ele diz, falas como uma louca mulher. Ou seja, você está tomando uma postura inadequada. Aceitaríamos de Deus somente os bens, mas não os males? As circunstâncias más? O Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida. O Espírito Santo de Deus está trazendo uma outra dimensão, está trazendo uma outra situação, um outro momento, está fazendo com que você saia de uma situação na qual você precisava ainda aprender e você comece agora a ensinar. E quando alguma pessoa passar por situação semelhante, você tem para ensinar. Você tem experiência para poder testificar e para poder orientar. Então é isso que nós temos visto aqui. E finalizando ele diz, esquadrinhemos nossos caminhos e provemos-los e voltemos ao Senhor. Então Jeremias diz, em vez de eu tentar encontrar defeito em Deus, em vez de eu tentar encontrar situações nas quais eu possa acusar Deus, eu vou fazer outra coisa. Eu vou esquadrinhar os meus caminhos. Eu vou esquadrinhar a minha vida. Eu vou analisar, vou escrutinar cada passo da minha vida e vou ver dentro dessas situações aquilo que tem que ser corrigido e vou voltar para o Senhor. Se as situações, se as aflições estavam te afastando de Deus, o Espírito Santo de Deus está te reconduzindo agora à presença maravilhosa do Senhor. E Ele está dizendo, esquadrinhe a tua vida, presta atenção em tudo, se apercebe de tudo e coloca tudo aos pés do altar, diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que vai honrar, o Senhor é aquele que te sustenta e é aquele que vai trazer a vitória para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tranquilo. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Agradecer aqui o Edmilson Júnior, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Palavra. Tivemos um probleminha aí na live, né? Mas deu para pegar uma boa parte da mensagem aí, só o final que não deu para